Antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, aquiete agora o seu coração. Respire fundo e lembre-se, você não chegou até aqui por acaso. Deus já estava te esperando. Muito antes da cruz, muito antes da história ser escrita, tudo o que Deus decidiu fazer por você já estava no coração dele. A obra de Cristo não começou no Calvário. Ela nasceu no amor eterno de Deus, antes mesmo da criação do mundo. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus não foram eventos aleatórios. Eles fazem parte de um plano perfeito para te resgatar, te restaurar e te trazer de volta para perto do Pai. A palavra nos ensina que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Isso significa que, quando você está em Jesus, você não vive tentando merecer o favor de Deus. Você vive a partir do favor que já recebeu. Em Cristo, o céu não está fechado sobre a sua vida. As bênçãos espirituais já foram liberadas. Perdão, paz com Deus, acesso à sua presença, uma nova identidade e a certeza da vida eterna. Talvez você tenha passado muito tempo achando que precisava fazer mais para ser visto por Deus, mas a verdade é que, em Jesus, Deus já te vê, já te conhece e já derramou graça sobre você. Hoje, permita que essa verdade desça da sua mente para o seu coração. Se essa verdade falou com você, escreva Amém nos comentários como um ato de fé. A palavra de Deus nos revela algo ainda mais profundo. Antes mesmo de você escolher a Deus, Ele escolheu você. Antes do seu nascimento, antes dos seus erros e acertos, antes das suas quedas e conquistas, o amor do Pai já estava direcionado à sua vida. Você não é um acidente, não é um plano improvisado, não é alguém esquecido. Você foi escolhido em Cristo com um propósito eterno. A Bíblia nos ensina que Deus nos escolheu para vivermos diante dele em amor, de forma transformada, separados para refletir sua presença. Isso não significa perfeição humana, mas uma vida rendida à graça. Esse chamado não nasceu da sua bondade, do seu esforço ou das suas obras. Ele nasceu da graça e do propósito de Deus. Muitas vezes o inimigo tenta fazer você acreditar que o seu passado te desqualifica, que seus erros falam mais alto do que o amor de Deus. Mas a verdade é que a escolha de Deus não foi baseada no que você fez, e sim em quem Ele é. Ele te salvou e te chamou segundo o seu próprio propósito. Quando você entende isso, o peso da culpa começa a cair. Você não precisa mais provar nada. Você não precisa competir, se comparar ou se esconder. Em Cristo, você já foi separado para viver uma nova realidade, marcada pelo amor do Pai. Receba essa verdade hoje. Você é escolhido, amado e chamado por Deus. Se você crê nisso, declare nos comentários: Amém, eu creio. E o amor de Deus não parou na escolha. Ele foi ainda mais longe. A palavra nos mostra que, em Cristo, você não foi apenas chamado ou separado, você foi adotado. Isso muda tudo. Você não é alguém que apenas visita a presença de Deus. Você faz parte da família dele. O pecado havia quebrado a comunhão entre o homem e Deus. Desde o início, a humanidade se afastou do Criador, mas na cruz, Jesus tomou o nosso lugar. O Filho sem pecado carregou sobre si toda a culpa, toda a falha, toda a rebeldia. Ele assumiu o que era nosso para que nós recebêssemos o que era dele. Por meio do sacrifício de Jesus, não apenas fomos perdoados, fomos trazidos para dentro da casa do Pai. Agora você não se aproxima de Deus com medo ou vergonha. Você se aproxima como filho, como filha. Você pode chamá-lo de pai, um pai que acolhe, que corrige com amor, que protege e que nunca abandona. A adoção espiritual te dá acesso, identidade e segurança. Talvez pessoas tenham te rejeitado, talvez portas tenham se fechado, mas em Cristo, a porta do Pai permanece aberta. Você pertence, você tem um lugar, você tem um nome escrito no coração de Deus.
Se essa verdade toca o seu coração, escreva nos comentários: Eu sou filho. Em Cristo, Deus não apenas te escolheu e te adotou, Ele também te aceitou. Isso significa que você não vive mais tentando ser aprovado. Em Jesus, a aprovação já foi concedida. A palavra nos lembra que fomos feitos aceitos no amado, não por mérito próprio, mas pela abundância da graça de Deus. Quando Jesus derramou seu sangue na cruz, Ele pagou um preço completo, não ficou nada pendente. A dívida do pecado foi quitada. A culpa que antes te condenava foi levada sobre Ele. Em Cristo, você não é rejeitado, não é esquecido, não é descartado. Você é redimido, perdoado e restaurado. Talvez você ainda carregue lembranças do passado, erros que insistem em tentar te definir. Mas Deus não te vê através da sua história de falhas. Ele te vê através do sacrifício do seu Filho. Onde antes havia condenação, agora há graça. Onde antes havia vergonha, agora há perdão. A palavra afirma que já não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso significa que você pode se levantar hoje sem o peso da culpa, sem o medo do julgamento, sem a sensação de não ser suficiente. Em Cristo, você está coberto pela graça. Receba essa verdade com fé. Se você aceita essa palavra, escreva nos comentários: Amém. Eu recebo. Agora, com o coração alinhado a essa verdade, vamos nos voltar em oração ao Pai. Deus amado, palavras não são suficientes para expressar toda a gratidão que existe dentro de nós. Obrigado pela tua bondade, pelo teu amor constante e pela tua misericórdia que se renova a cada dia. Tu és santo, majestoso e poderoso, e ainda assim nos recebes com graça e compaixão. Obrigado por nos escolher quando não merecíamos, por nos chamar pelo nome e por nos amar com um amor que não depende das nossas falhas. Obrigado porque, mesmo sendo tão grande, te importas com cada detalhe da nossa vida. Nada passa despercebido aos teus olhos. Pai, a tua palavra nos ensina que fomos chamados para viver de maneira diferente, não para nos moldarmos aos padrões deste mundo, mas para sermos separados para ti. Queremos que nossas palavras, pensamentos, atitudes e decisões revelem que pertencemos ao Senhor. Ensina-nos a viver de forma que o teu nome seja honrado através da nossa vida. Que a nossa caminhada reflita a luz de Cristo, mesmo nos lugares simples e invisíveis, onde ninguém vê, mas o Senhor está presente. Se essa oração representa o desejo do seu coração, escreva nos comentários: Amém, eu pertenço a Deus. Espírito Santo, nós te convidamos a agir profundamente em nosso interior. Abre o nosso entendimento e nos ajuda a enxergar com clareza que não existe vitória verdadeira longe de Cristo. Não queremos viver com o coração dividido, tentando servir a Deus e, ao mesmo tempo, nos prender àquilo que não vem de ti. Declaramos hoje que o Senhor é o único dono da nossa vida. Não queremos ser governados pelo dinheiro, pelo conforto, pelo sucesso ou pela aprovação das pessoas. Escolhemos a luz de Cristo. Escolhemos caminhar na verdade, mesmo quando isso exige renúncia. Ensina-nos a dizer não ao pecado, mesmo quando a tentação parece forte. Dá-nos um coração sensível à tua voz e firme para obedecer. Queremos carregar a nossa cruz todos os dias e seguir a Jesus não apenas com palavras, mas com atitudes. Pai, cria em nós um desejo profundo por santidade, que haja fome e sede por justiça dentro de nós, que nada neste mundo seja mais importante do que a tua presença, que viver para ti seja a nossa maior alegria e o nosso maior propósito. Se você também escolhe viver para Deus, escreva nos comentários: Amém, eu escolho Jesus. Senhor, ensina-nos a permanecer em Ti, que a nossa vida esteja enraizada na Tua presença, na oração e na obediência diária. Lembra-nos de que, separados de Ti, nada podemos fazer, mas quando permanecemos em Cristo, nossa vida gera frutos que glorificam o Teu nome. Pai, nós reconhecemos que é o Senhor quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Trabalha em nosso coração, molda nossos desejos, fortalece nossa vontade
e nos conduz pelo caminho da Tua verdade. Que a nossa vida seja dirigida não pela nossa própria vontade, mas pelo Teu Espírito. Obrigado, Pai, porque o Senhor ouve a nossa oração. Obrigado porque a nossa história está segura em Tuas mãos. Declaramos que o nosso passado foi perdoado, o nosso presente está guardado e o nosso futuro pertence a Ti. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre cada vida que orou conosco até aqui. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você até o fim, escreva nos comentários. Amém. Glória a Deus.